Oi, meu nome é Maria Eduarda e eu vou falar sobre quem foi Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso é um sociólogo e cientista político brasileiro, filho do militar Leonidas Fernandes Cardoso e da Neide Silva Cardoso. Ele foi professor de Sociologia da Universidade de São Paulo e filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, e foi o 34º presidente da República Brasileira. Ele nasceu na cidade de Rio de Janeiro em 18 de junho de 1981. Mas, ainda cedo, mudou-se para a cidade de São Paulo, onde estudou sociologia na USP, e casou-se com a socióloga e antropóloga Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso, também estudante e futura professora da USP. O casal teve 3 filhos. Após o ingresso como professor de sociologia da USP, Fernando Henrique Cardoso presenciou o golpe militar de 1964 e foi perseguido pelos militares que tomaram o poder. A partir do ano de 1964, ele se exilou no Chile, onde conheceu o também sociólogo Enzo Faleto, com quem viria a desenvolver importantes trabalhos sobre desenvolvimento da América Latina, seguindo para a França no fim de seu exílio. Em 1968, ele retornou ao Brasil. No mesmo ano, o futuro presidente foi aposentado compulsoriamente em virtude da emissão do Ato Institucional número 5, o baixado em 13 de dezembro de 1968, durante o governo do general Costa e Silva. Foi a expressão mais acabada da ditadura militar brasileira. Em 1974, o líder da oposição, Ulisses Guimarães, o procura para elaborar o programa do MDB, as eleições, e mais tarde o próprio Fernando Henrique Cardoso concorreria a um cargo político. Eu vou falar um pouco sobre o governo do Fernando. Em 1978, Fernando Henrique Cardoso se tornou suplente do Franco Moronto para o Senado pelo MDB com 1 milhão de votos. Em 1983, com a eleição do Franco Moronto para o governo de São Paulo, Fernando Henrique assumiu como senador. Naquele mesmo ano, ele se tornou articulado das campanhas pela Direita Já, movimento que brigava pelo estabelecimento de eleições diretas para presidente no Brasil após indícios do fim da ditadura militar. Em 1985, Fernando Henrique candidatou-se a prefeito da cidade de São Paulo, perdendo para o opositor Jânio Quadros, do Partido Trabalhista Brasileiro. Fernando Henrique conseguiu se reeleger como senador em 1986, ocupando o cargo até o ano de 1993, quando foi nomeado ministro da Fazenda pelo presidente Itamar Franco. Sua principal tarefa nesse ministério era conter a inflação e reorganizar a economia. Com um grupo de economistas, ele elaborou um plano gradual de estabilização. Em março de 1994, foi criada a Unidade Real de Valor. Este era um indexador que passaria a corrigir diariamente preços, salários e serviços, como se fosse uma espécie de moeda. No dia 1 de julho, foi introduzida uma nova moeda, o real, com um valor equivalente a 2.750 cruzeiros. Com a introdução do real, a inflação foi a níveis mínimos. Fernando Henrique tornou-se candidato natural dos partidos do governo às eleições presidenciais, baseando sua campanha no êxito do Plano Real. Venceu as eleições no primeiro turno. O novo presidente assumiu o cargo em 1º de janeiro de 1995. Primeiro mandato. Seu governo foi marcado pela quebra do monopólio estatal do petróleo, das telecomunicações, da energia elétrica e da privação de estatais. Com o fim de obter a redução de gastos estatais, Fernando Henrique conseguiu terminar em parte com a estabilidade do serviço público. Assim, os governos estaduais foram obrigados a reduzir o número de empregados de suas agências. Igualmente, liberou a contratação de serviços terceirizados por parte das empresas públicas e privadas, acabando com um emprego estável. Segundo mandato, de 1998 a 2002. A fim de conseguir apoio para sua reeleição em 1998, o PSDB mandou ao Congresso um projeto de lei que garantia a reeleição para os cargos do Executivo. A lei foi aprovada e, em meio ao quadro de crise econômica, ocorreram as eleições de outubro de 1998. Com o êxito do combate à inflação, Fernando Henrique conseguiu reeleger-se. Contudo, o desemprego e a inflação voltando a ameaçar o Brasil, o governo realiza novos acordos com o Fundo Monetário Internacional. Este exige o controle do gasto público e aumento da produção, com condição para novos empréstimos. Isso leva à criação da Lei de Responsabilidade Fiscal para estados e municípios. Apesar das várias crises externas que impactaram a economia brasileira, a inflação se manteve baixa. Mesmo assim,
Problemas como a má distribuição de renda, desigualdade social e precariedade na saúde e na educação foram resolvidos. Em 2002, Fernando Henrique encerrou seu governo, sendo sucedido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A partir de então, o ex-presidente Fernando Henrique passou a prestar consultoria política, morando tanto no Brasil quanto em seu apartamento em Paris. Após o término do mandato, Fernando Henrique Cardoso não concorreu a nenhum cargo político, mas continua ativo, dando entrevistas, publicando livros e participando de debates sobre a situação política brasileira. Tornou-se uma das vozes dissonantes do governo Lula, criticando algumas decisões do seu governo. A fim de preservar o legado do seu governo, criou em São Paulo o Instituto Fernando Henrique Cardoso, aberto para todas as pessoas que querem saber mais sobre esse período da história do Brasil, né? Em 2008, sua esposa, Ruth Cardoso, com quem teve 3 filhos, Paulo Henrique Cardoso, Beatriz Cardoso e Luciana Cardoso, faleceu, o que significou uma grande perda para o ex-presidente. Alguns anos mais tarde, em 2014, faria a união estável com uma ex-funcionária do seu instituto, Patrícia Kundrat. Em 2013, tomou posse como acadêmico na Academia Brasileira de Letras. Em 2017, lançou o primeiro livro de uma série de livros chamado Diário da Presidência, que abordaram sua estadia como presidente da República.